Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito famosa. Acredito que a maioria daqui já deve ter ouvido. Se você não ouviu, então você vai ouvir hoje, né? E para quem já ouviu, fica até o final também, porque hoje eu vou falar uma lição muito importante que eu aprendi durante essa manhã. Essa manhã, no caso, o dia que eu estou gravando o vídeo, né? Que o vídeo não vai no dia que eu gravo. Enfim, vocês entenderam. Mas no meu momento de intimidade com Deus ali, né, no momento do lugar secreto, Deus, ele falou um negócio no meu coração muito forte, cara, e eu falei assim, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque eu comecei a chorar ali muito. Falei, cara, é isso, sabe? É isso. Então, vamos começar pela leitura lá. Daí a gente conversa um pouco mais. A leitura da parábola do filho pródigo está em Lucas 15, do 11 ao 32. Nós vamos ler hoje, hein? Vamos lá. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbajou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que essa passagem ela falou comigo durante esse dia e eu quero compartilhar com vocês. Ah, além dessas duas lições que a gente já tira e a gente ouve em muitas pregações o tempo todo, né? Ah, porque o filho pródigo voltou para casa, aquele que estava perdido, o pai alcançou, né? Enfim, aquele rolê todo que a gente já conhece, glória a Deus por isso, porque eu posso dizer que eu já fui essa ovelha perdida, esse filho pródigo, né? Eu já fui essa pessoa que falei, tchau Deus, vou viver a minha vida e logo depois eu voltei e graças a Deus é, eu reconheci essa paternidade, Deus reconheceu que eu era filho dele, né, e me trouxe de volta para casa. Mas, ao mesmo tempo, também existe o outro lado do irmão mais velho, né, o irmão que está ali e fala assim: pai, eu estou aqui sempre o tempo todo te servindo, fazendo muita coisa e o senhor nunca me reconheceu. E aí ele fala assim: mas tudo que eu tenho é seu. Então, ou seja, qual que é a lição que eu quero entregar hoje que Deus me fez entender? Cara, você já foi o filho pródigo, mas eu não quero que você seja igual o irmão mais velho também. Eu quero que você entenda que, como filho, você tem tudo à sua disposição. Só que diferente do filho pródigo que fala assim: pai, me dê a herança.
para que eu possa aproveitar da melhor forma possível, eu preciso entender que eu falo assim: Pai, me dê acesso à tua herança, mas vem comigo, faça as coisas comigo, ande comigo, eu quero andar com o Senhor. Sabe por que isso é muito importante? Porque o irmão mais velho ele vai falar assim: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Ou seja, o coração do irmão mais velho estava endurecido. Sabe por quê? Porque ele não via a graça de ser filho do cara que tem tudo. Sabe, às vezes a gente está na igreja, muitas vezes eu passei por esse momento e muitas vezes eu falei assim: Senhor, eu estou aqui te servindo, eu estou no ministério, eu estou fazendo muitas coisas, mas por que que o Senhor não me recompensa? Eu vejo tantas pessoas vivendo coisas extraordinárias e eu não estou vivendo. Então, muitas vezes eu já agi como filho mais velho, apontando o dedo, muitas vezes, infelizmente, e eu já pedi desculpa para Deus, já pedi perdão, porque muitas vezes eu não falei diretamente, verbalmente, mas no meu pensamento eu falo assim: nossa, mas Deus, o Senhor aceitar essa pessoa? Enquanto eu estou aqui, o Senhor faz tudo isso, dá honra e glória para essa pessoa que acabou de voltar. Até eu me ver numa posição de filho pródigo e falar assim: obrigado, Deus, a festa toda está acontecendo, né? A casa toda vai festejar pela volta do filho pródigo, e eu já fui esse filho pródigo também. Só que hoje Deus, ele me revelou: cara, eu não quero mais você como filho pródigo, eu não quero mais você como filho mais velho, mas eu quero que você entenda que você tem acesso a tudo aquilo que eu tenho, mas eu quero que você me chame para perto. Eu quero ir com você. Sabe, quando o pai fala assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Cara, isso é poderoso, isso é maravilhoso. E é falar assim: como que eu nunca percebi isso? Como que tanto tempo de caminhada cristã eu posso estar vivendo uma mediocridade na minha vida, uma vida sem esperança, uma vida sem prosperidade? E eu não estou falando de dinheiro somente. Claro que envolve dinheiro, é uma consequência depois, mas, cara, eu tô falando de coisas mais valiosas, sabe? De ter uma vida próspera, de falar assim, cara, eu sou feliz com a vida que eu tenho. Eu tenho uma vida maravilhosa porque eu tenho um pai maravilhoso. E entenda que essa passagem, ela tá falando sobre filhos. Se você não é filho, cara, eu te convido a ser filho de Deus. Entenda que existe uma diferença entre ser filho, ser criado, ser escravo. No meu entendimento, isso daqui nem um pastor, não está em nenhum momento da Bíblia aqui, mas a gente pode fazer uma analogia que os escravos aqui, que as pessoas que são servos do Pai neste momento são os anjos. Eles trabalham para Deus, para que a gente possa ter um nível de filho. Entenda, nem todo mundo é filho de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, se você o confessar como Senhor e Salvador de sua vida, você tem acesso ao Pai. Todos somos criaturas de Deus, Deus nos criou, mas infelizmente nem todo mundo tem o acesso como Pai, de chamar Paizinho querido, meu Pai, Abba Pai. E é maravilhoso quando a gente entende que a gente reconhece essa paternidade e fala: eu sou filho de Deus, e eu tenho acesso a tudo isso. Porque em outra passagem, a Bíblia vai falar que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus de tudo aquilo que Deus tem. Cara, imagina que Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou tudo. Ele fala que por meio de Cristo Jesus nós somos herdeiros e cordeiros com Ele, mas por que que nós não temos acesso? Porque muitas vezes a gente age como filho mais velho que está lá dentro da casa somente, sabe, criticando as pessoas que estão chegando, trabalhando como os escravos trabalham, que ele fala assim: ei, eu quero que você trabalhe para mim, mas ei, espera, você também tem direito a ser filho, a sentar na mesa do pai, a sentar à mesa do rei, a ouvir os segredos mais íntimos que eu tenho para o seu coração, para a sua vida. E isso é uma coisa muito louca, porque quando a gente começa a entender, a gente começa a olhar Deus de uma forma totalmente diferente. Você fala assim, cara, as escamas caíram.
Sabe, quando a gente pensa, que fala assim, Deus é meu pai, e eu tenho acesso a tudo isso, você fala assim, Deus, vem comigo. Lá no começo, quando fala assim, o homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele poderia ter falado assim, pai, me dê acesso à herança, mas eu quero que o senhor vá comigo. Me mostre coisas novas. Eu quero viver uma vida contigo. Eu quero ver o seu sorriso de pai e falar assim: meu filho, que orgulho que eu tenho de você, de tudo aquilo que você está conquistando, de tudo aquilo que você está fazendo. Sabe, a gente precisa entender que Deus é pai e ele tem muito para dar para a gente, mas a gente precisa entender que ele não vai dar se a gente não agir com responsabilidade. Ou ele vai até dar, assim como ele fez com o filho pródigo, mas depois de algum tempo o filho pródigo volta para casa. E glórias a Deus que ele volta para casa, e glórias a Deus que Deus é pai nesse nível de falar assim: que maravilha, meu filho, você voltou para casa. Vamos fazer uma festa. Ele não é um Deus que é pai que vai repreender, que vai te bater, vai deixar você jogado no quarto de castigo. Existem consequências, obviamente, aqui nessa passagem. A gente entende que a parábola do filho perdido, ele vai trazer para um resgate do filho pródigo e vai entender uma lição do filho mais velho. Mas é claro que é muito importante entender o contexto geral da Bíblia, que vai existir consequências do nosso pecado. Isso não quer dizer que o pai vai dar todo o acesso novamente para o filho de uma maneira irresponsável. Provavelmente, se a gente desse uma continuidade, agora uma liberdade criativa como artista, se a gente desse uma continuidade para essa história, provavelmente o pai fala assim, filho, agora você quer aprender de verdade como gerenciar essa herança? Agora você quer aprender de verdade como andar comigo? Onde eu vou, você vai atrás para que você possa ver como eu faço. Porque é isso que Jesus veio fazer por nós e falar assim: ei, vocês querem fazer coisas maiores? Eu deixo com você o meu espírito, mas seja meu discípulo. Vá atrás, faça aquilo que eu estou fazendo. Essa passagem, ela mexe comigo de uma maneira que, cara, todas as vezes que eu sempre ouvi, desde criança, eu escuto essa passagem. E quando a gente vive na pele o que é ser um filho pródigo e voltar para casa, você começa a entender demais essa passagem, só que ao mesmo tempo a gente está muito tempo na igreja, e isso daqui é diretamente para se você está muito tempo na igreja, muito tempo no mistério, mas ainda não entendeu o seu papel como filho, cara, eu preciso que você entenda isso, eu quero que você entenda que o filho mais velho tinha tudo, porque o pai fala, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Começa a acessar e pedir para Deus: ei, Deus, me ensina, me dá acesso à tua herança. Eu sei que eu tenho que trabalhar com o Senhor, eu trabalho para a tua obra, assim como ele fala. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo no teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Isso é maravilhoso, porque você nunca desobedeceu às ordens de Deus. Mas ei, entenda que você tem um acesso também como filho. Fala assim, pai, me ajuda. Pai, para onde eu vou? Sabe, entender a figura paterna de Deus é entender que Deus ele tem muito mais experiência do que a gente, porque o cara criou tudo. Ele já foi, ele já viu, ele sabe do nosso futuro. Sabe, quando a palavra fala que ele é onipotente, onipresente, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele sabe de todas as coisas, por que a gente ser prepotente, ser orgulhoso e falar assim, Senhor, agora deixa comigo o que eu faço. Ei, pera lá, quem é a gente na fila do pão? Para querer discutir com Deus, para querer falar assim, Deus, eu sei mais que você, eu não sei mais que Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus e eu quero caminhar com Ele, eu quero chamar Ele para tudo aquilo que eu faço, os meus planos, sabe? É entender que Deus é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. É entender que Ele tem uma herança que é onde eu posso acessar e a gente precisa ser mordomo daquilo que Ele nos entrega. Porque não é a questão do dízimo dos 10%, é questão de 100% é dele. Todas as coisas são para Ele e por Ele. 100%. Mas Ele nos dá o privilégio de chamar Ele de Pai. E Ele nos chama de Filho. Ele fala, tudo isso aqui é seu. Mas eu fico pensando,
Deus só está esperando a gente falar assim: Deus, então me ensina a usar, caminha comigo, fala comigo, me ensina, me instrua em tudo aquilo que eu for fazer. Sabe, a gente tem um nível de acesso ao Pai muito grande quando a gente entende essa figura paterna, de entender que eu sou filho e ele é pai. Enfim, essa é a passagem que eu queria, é a lição principal que eu queria trazer para vocês. Concluindo, então, aqui eu deixei anotado: a verdadeira alegria está em estar com o Pai. A herança não é só o que ele pode dar, mas a própria presença dele. Né? Então, só de estar com o Pai, só de poder falar assim: Senhor, eu quero estar na tua presença, isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Né? Então, assim, a, eu quero fazer essa pergunta: como ser um filho que caminha com Deus diariamente? Né? Aproveitar a herança enquanto está na presença do Pai, valorizar o relacionamento e não só as bênçãos, e viver como filho e não como servo ou ingrato. Né? Então, a gente precisa aprender que essa herança está acessível a nós, mas a gente precisa estar na presença do Pai, porque senão a gente tem uma irresponsabilidade muito grande para lidar, né? E ele só vai dar aquilo, só vai dar acesso a partir do momento que você fala assim: "Ei, Senhor, me ajuda". A gente precisa aprender a valorizar esse relacionamento que a gente tem, não somente as bênçãos, não somente aquilo que ele pode nos proporcionar, mas fala assim: "Ei, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu". Cara, que louco, imagine Deus falando isso pra você. E a gente virar essa chave na nossa cabeça e falar assim: "Cara, que loucura é essa? Eu sou filho de Deus". Bom, esse vídeo já se alongou muito, galera, mas é isso que eu queria passar pra vocês, é entender essa presença verdadeiramente de Deus, sabe? Enfim, viver tudo isso que eu tô vivendo é maravilhoso. Eu quero continuar compartilhando, continuar passando isso pra vocês, porque é sobre isso, é sobre Ele, é para Ele todas as coisas. Galera, eu quero somente lembrar, agora realmente no final do vídeo, para quem não assistiu meu último vídeo, assista, né? Nós estamos na campanha agora para ir para Orlando no final de abril. Final de abril não, final de abril, comecinho de maio, final de abril, que a gente vai ali pro festival. E, bom, vou deixar a chave Pix, vou deixar aí o QR Code para você estar nos ajudando verdadeiramente nessa campanha, né? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição também. Curte esse vídeo, compartilha com a galera, por favor, se você foi impactado, comenta aí se você foi impactado por essa mensagem, e eu espero que ela chegue o mais longe possível, porque é tudo para ele e por ele, né? Então, que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Beijos, abraços.